Fábio Prieto nasceu em 25 de novembro de 1961 na cidade de Santos, em São Paulo. É graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos e especialista em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E em 1998 foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no qual também foi presidente, corregedor e presidente do órgão especial da 4ª e 5ª turmas dos Conselhos de Justiça e Administração e da banca examinadora do 14º Concurso Público para Juiz Federal Substituto. Atuou como conselheiro do Conselho da Justiça Federal durante o biênio 2014-2016 e como diretor-conselheiro da Associação Internacional de Juízes Tributaristas. Também atuou como advogado e promotor de justiça de entrância especial em São Paulo. Em 2017, passou a exercer o cargo de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em 2023, tomou posse como secretário da Justiça e de Cidadania do Estado de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um programa Conexão Paulista. Aquele programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse de toda a população. O programa de hoje tem a honra de receber o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto. Secretário, seja muito bem-vindo, mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês, agradeço o convite da equipe toda aqui, é um prazer falar com os nossos telespectadores. E na edição de hoje também nos acompanham os jornalistas aqui da Rede Alesp, Nani Cox e Fernando Bispo. Muito obrigada pela parceria de ambos. Secretário, antes da gente começar o programa, nós resgatamos, logo após a sua posse, uma fala do senhor em um dos programas aqui da casa, inclusive o jornal matinal chamado Estúdio Alesp. Eu gostaria que a gente resgatasse para que o senhor pudesse fazer um balanço agora, tempos depois. Vamos ouvir. Nós temos a intenção de que essa secretaria seja de cidadania e de justiça. Nós queremos contemplar o cidadão não em detrimento da justiça. Nós achamos que a justiça tem todo um aparato no Brasil muito suficiente, antigo, bem montado, um judiciário bem treinado, Ministério Público, defensores, etc. Mas eu acho que nós estamos devendo para o cidadão um protagonismo que é dele, inclusive. Secretário, tendo essa fala, então, lembrando a quem nos acompanha, foi uma fala dita pelo senhor logo que tomou posse do cargo, né? Então já faz um tempo. Para que o senhor fizesse uma avaliação, a pasta conseguiu alcançar esse objetivo? De que forma? Se aproximar do cidadão? Bom, essa fala é minha há 30 e tantos anos, ou há 40 para ser mais exato. Eu sempre tive essa convicção como um estudante, que sou, não vou dizer estudioso, mas estudante sim. Eu acho que o Brasil começou a caminhada democrática, na transição democrática, inclusive com o Teotônio Vilela, que simbolizou muito isso, e não concluiu essa caminhada. Nós voltamos com as eleições, voltamos com algumas coisas que são típicas de um processo democrático, mas não voltamos a dar ao cidadão todo o protagonismo que é dele. E, nesse sentido, o sistema de justiça foi chamado a desempenhar alguns papéis cívicos. Hoje, o sistema de justiça toma medidas que são medidas que nos outros países estão nas mãos dos cidadãos. Nós aqui passamos isso, até não foi por mau motivo, não, foi motivo histórico. O Brasil fez uma transição gradual, lenta e segura, como se dizia na época, uma composição entre a oposição e a situação. E ali, para que isso fosse feito de forma mais tranquila e mais segura, se passou propositalmente isso. E isso funcionou um tempo, mas hoje claramente se percebe uma insatisfação da cidadania, já manifestada até de forma inadequadamente violenta em alguns casos, para retomar esse protagonismo. Mas nós não podemos hoje continuar deixando que isso eu dizia no tribunal, quer dizer, não cabe ao juiz dizer onde é que está a escola, se vai dar remédio, onde é que vai colocar o hospital.
Isso não é, o juiz não tem nem instrução para isso, nem o promotor e nem o defensor público. Você recebe lá uns papeizinhos das pessoas que te procuram, normalmente são contrárias a uma ideia política também, que às vezes é tão válida quanto aquela, porque vamos combinar que a democracia não é o governo dos melhores. A democracia veio substituir o governo dos melhores. Você tinha a aristocracia, que se dispunha a ser o governo dos melhores. Nós vimos que isso não dá certo, nenhum de nós é melhor em nada, ou não é tão melhor do que os outros. Então, do mesmo jeito que nós tivemos reis, sábios, grandes estadistas, grandes chefes militares, que fizeram grandes bens para a humanidade, nós tivemos reis psicopatas, assassinos, ladrões, e a gente viu que era melhor baixar um pouquinho a exigência do regime, acabar com o governo dos melhores e ter um governo mais modesto, que é o governo da democracia, que é um governo muito simples. Ele só promete alternância de poder, não é? De tempos em tempos, você pode trocar a pessoa que está ali e formar ideias por maioria. Não é porque ela é melhor, não. Ela é melhor naquele momento, naquele dia, naquela votação. Depois você se convence, o eleitor acha que aquilo não é mais o melhor, você vai lá e troca, como a gente vê todo dia aqui na Assembleia. Coisas que eram impossíveis, de repente viram possíveis, depois você muda, acrescenta um artigo. Essa ideia mais modesta, ela é também a ideia que se mostrou a ideia mais dinâmica e de maior prosperidade da história humana. Em 200 anos de liberalismo e democracia, a humanidade avançou 10 mil anos. Não é? Nós temos cultura, vacina, foguete no espaço, liberdade para falar, liberdade para contrariar o outro, como nunca houve na história humana. Então, esse regime se revelou o melhor regime. Não é que nós nos colocamos como os melhores, a democracia é muito modesta. Eu dizia no Tribunal Eleitoral, onde eu atuei, que o tribunal concorre com as sorveterias. Eu pego o José Luiz Borges, foi um poeta argentino, quando ele estava bem velho, perguntaram para ele o que o senhor faria se o senhor pudesse voltar no tempo, esperando uma grande resposta, e o Borges disse, eu tomaria mais sorvetes. Então eu já antecipo essa história, sabedoria do Borges, e digo o seguinte, que nosso Tribunal Eleitoral, os tribunais concorrem com as sorveterias. Se no dia da eleição um candidato convencer você que ele tem uma boa proposta, que você deve se mobilizar, que isso interessa a você, você vai lá e vota. Se ele não convencer você, você tem que ter o direito de uma sorveteria, tomar um sorvete e votar, como é nos outros países. Dos 10 maiores economias do mundo, só o Brasil tem voto obrigatório. Isso é uma distorção, uma violência contra o eleitor brasileiro. O eleitor vota se quiser. O Brasil é o único entre os 10 maiores. De 200 e tantos países pesquisados, só 20 têm voto obrigatório. Normalmente são ditaduras travestidas de democracia, não são democracias. Nas democracias o voto é facultativo. E aí se fala muito, mas se só 50% ou 40% forem votar. Ora, muitas coisas das nossas vidas são definidas, e coisas até mais importantes do que governar, são decididas por quórums muito menores na ciência, na educação, e nenhum de nós, na medicina, no remédio que nós tomamos, e nós não ficamos estupefatos com isso. Então, se nós tivermos 40% ou 50%, como é em outros países democráticos, verdadeiramente democráticos, não vai haver problema nenhum. Se você não gostar do resultado, na eleição seguinte, você que foi tomar sorvete, vai votar. Não é? Você vai exercer o seu direito de voto. Então, essa ideia eu venho defendendo há muitos anos. Fui o primeiro brasileiro que escreveu sobre isso. Essa crise que você tem no Brasil é enorme, a gente tem uma crise profunda e muito séria. Esse conflito entre os poderes, essa desarmonia. Eu acho que tudo isso se resolve de forma pacífica e conciliadora se nós devolvermos competências que estão no sistema de justiça para o cidadão. É o cidadão que tem que ter essa responsabilidade. Tenho certeza que o país se pacifica se nós acabarmos a caminhada democrática, que nós não acabamos. Nós paramos no meio do caminho. E isso vale para a esquerda, para a direita, para o centro, para todo mundo. Quer dizer, se o eleitor achar que tem que votar à esquerda, vai governar à esquerda. Não é o juiz que vai governar. O juiz não tem que ficar corrigindo o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, que é de esquerda, de direita ou de centro. Isso não é função do juiz, porque o juiz não é melhor. Ele não é o tirano antigo. Ele não está aí para corrigir
Nada. Ele é só um ordenador do processo. Quem corrige ou não corrige. Você pode ter o eleitor pode ter a ideia de não corrigir alguma coisa, porque aquilo interessa para ele. Não é? A democracia também é um regime dos pequenos egoísmos. Cada um de nós aqui vota de acordo com o seu interesse, isso vai formando uma maioria que acaba produzindo um resultado social mais justo. Veja o que a democracia e o liberalismo produziram nos últimos 200 anos. É a maior revolução da história do mundo. Nunca houve um mundo como esse que nós vivemos. E isso se deu num curtíssimo espaço de tempo. 200 anos não é nada na história humana. E isso é inegável. Quem que vai negar isso? Os regimes que não acreditam nisso, que a cidadania deve vir em primeiro lugar e que se propõem ao governo melhor, ou seja, que prometem o futuro certo e determinado, são todos regimes totalitários e assassinos. Hitler não prometia democracia, ele prometia o governo da raça ariana, o melhor governo pelas melhores pessoas, matou 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. O comunismo promete a nova aurora, o novo homem, a nova mulher, não é? Mata os homossexuais, mata os ciganos, não é? Porque o novo homem é com a nova aurora, é o novo mulher. Matou mais de 150 milhões de pessoas. Por quê? Porque tem essa ilusão de que vai criar o novo homem para a nova aurora. O homem é isso que nós estamos vendo aqui, com as suas virtudes e os seus defeitos. Portanto, um regime que tem pretensões mais modestas é mais adequado à nossa dinâmica humana. E é por isso que esse regime produziu essa maravilha desse mundo que a gente tem hoje, com uma grande evolução, não é, que a gente atende bilhões de pessoas. Primeiro a gente pôs na Terra bilhões de pessoas, que os outros regimes não permitiam. Você morria com 50 anos, morria de fome, morria de frio, morria de doenças primárias. Hoje, até países que são menos desenvolvidos já estão com uma média de 60 anos. Países como o Brasil tem mais de 70 anos já, a média de idade no Brasil. Se você pegar 150 anos, com 50 anos você está morrendo. Eu, por exemplo, não estaria aqui falando com vocês já estaria outro no meu lugar. Então, esse regime produziu isso, não é? Essa revolução humana, a maior revolução da história da humanidade, porque ele é simples, e é por isso que eu te respondo que a cidadania, com o exemplo histórico, ela tem que vir na frente de tudo. Não é porque ela vai fazer o melhor governo, não. Pode fazer, inclusive, coisas que não são socialmente adequadas, mas é porque ela vai fazer da melhor forma. Ela vai fazer com uma dinâmica que permeia, que permite a mudança, que o erro, entre aspas, seja consertado, ou até que o acerto volte para trás para o ser humano ver como aquilo era bom, para ele voltar e fazer de novo. Não é? Permite essa alternância e permite uma regra de maioria. Quando a gente tem uma decisão aqui na Assembleia, ela não é a melhor, não. Ela é a melhor naquele momento, naquela votação, naquela circunstância. Na semana seguinte, um deputado aqui da Assembleia, ele percebe que o projeto não ficou bom, ele vem aqui e fala, olha, eu vou apresentar uma emenda nesse projeto, porque ele precisa de um aperfeiçoamento. Todo dia a gente vê isso aqui. Quando um juiz dá uma sentença, no regime liberal, ele não está dizendo a verdade. Se você pegar nossa Constituição, ela fala, o juiz busca a verdade. Essa palavrinha busca faz a diferença se nós estarmos aqui, não estamos queimando uma fogueira ou tomando um tiro de fuzil na nuca. Não é? Porque buscar a verdade não é decretar a verdade. Quando eu dou uma sentença contra você, eu estou dando uma sentença porque eu acho que procurei a verdade e pus aquilo no processo. Mas eu não decreto a verdade. Eu decreto uma decisão. Hoje todo mundo sabe que, né, o trânsito em julgado, que o trânsito em julgado é uma outra expressão também técnica, a autoridade da coisa julgada. O que é coisa julgada? É o processo terminado mesmo, essas palavras dizem exatamente isso. Coisa julgada não é coisa verdadeira. Tanto que o Código brasileiro diz o seguinte, que eu condeno você e você tem que cumprir a decisão, mas os fundamentos que eu usei para te condenar não constituem a verdade. Está escrito isso no Código. Por quê? Porque você pode sair do tribunal e falar, aquele juiz me condenou, ele acha que está certo,
ele pesquisou, produziu provas no processo, mas eu digo, esse juiz está errado. Ele não procurou direito às provas. Ele não é um juiz que foi diligente, ou não foi atento, ou foi enganado. Então você tem o direito de contestar a decisão de um juiz, porque o juiz, na democracia, no liberalismo, ele não decreta a verdade, ele busca a verdade. Essa palavrinha, busca, é uma palavrinha que demorou 10 mil anos para a gente achar. É por isso que se a gente divergir aqui, eu não tenho direito, nem você comigo, de botar um de nós numa fogueira ou de dar um tiro de fuzil na nuca. A gente continua vivendo normalmente, aí vai incorporando e trocando as ideias. Então, essa é a função que a cidadania tem. O Tarcísio, eu conversei com ele, falei, Tarcísio, eu tenho essa ideia, você deve saber que está me convidando. Ele falou, não, mas eu penso assim também, nós vamos fazer isso. E é o que a gente tem feito na secretaria, com o apoio do governador e a orientação dele. Buscar a cidadania. O cidadão brasileiro tem que retomar o seu processo decisório. Essa minha ação é orientada em tudo que eu faço na secretaria nesse sentido. Gostaria de passar a próxima pergunta para Fernando Bispo. Secretário, quais são os principais desafios dos juízes nesse momento, nesse cenário que nós vivemos no Brasil e em São Paulo, e diante do governo do governador Tarcísio? O que o senhor enxerga para os próximos anos na Justiça de São Paulo? Olha, a minha função na Secretaria de Justiça é fazer, digamos, a interlocução, a conversa com as instituições da Justiça. É uma função política que a Secretaria tem, que o Ministério da Justiça tem. Então, eu me relaciono com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, com as entidades da advocacia todas. O meu papel é fazer um papel político com todo esse mundo. Não é dizer para eles o que eles têm que fazer nos processos. Isso a gente está conversando um pouco sobre essa questão mais básica dos processos, do julgamento dos processos. Minha função é um pouco mais ampla. Ela é uma questão, ajuda a discutir o orçamento das instituições, ajuda a discutir reformas que às vezes vêm aqui para a Assembleia, cabem aqui, esse tipo de assunto. Não propriamente no processo que o juiz está julgando, na decisão que ele vai tomar. O juiz tem que ter independência para isso. Isso é uma coisa que está mal resolvida no Brasil e não é o governo do Estado que vai resolver. Aqui eu estou falando da minha experiência de estudante. Eu me manifestei contra a reforma do Judiciário de 2004, porque antevi todo esse problema que nós estamos tendo no Brasil. E, de certa forma, o juiz hoje vive, o juiz brasileiro, esse que responde pelo bom nome do Judiciário, que é a magistratura séria e responsável do Brasil, que é muito boa. Esse juiz hoje é intimidado, é ameaçado, não é? Por entidades que nem deveriam existir, que são os conselhos da justiça. Não é? Nós temos 4 conselhos de justiça no Brasil, é o único país do mundo que tem isso. Vocês sustentam, e os seus ouvintes sustentam 4 conselhos. Nenhum país do mundo tem isso. Tem que ter um conselho só. E o conselho não pode representar juiz, porque ele não é um órgão de sindicato. Não é? O tribunal não é sindicato, nem quartel. O juiz e o militar têm que ter poderes para as atividades finalísticas dele. Os militares têm que ter poderes especiais, porque se precisar fazer uma guerra, eles precisam desses poderes, em nosso nome. Não é para fazer política. E o juiz é a mesma coisa, ele tem poderes especiais para julgar processos. Não é para ficar falando aí fora do gabinete, como um pequeno número de juízes fazem. A maioria da magistratura, isso eu conheço bem. 90 e tantos % da magistratura, nós estamos aqui, eles estão no fórum. Estão atendendo pessoas, estão fazendo audiências, julgando. O Brasil tem uma magistratura muito boa, excelente. Eu fui, como falou aí, conselheiro de associações internacionais, eu conheço bem a comparação com os outros juízes pelo mundo. Nossa magistratura é excelente. Agora, essa magistratura séria e profissional hoje está ameaçada por 4 conselhos de justiça. Quer dizer, nenhuma ditadura do mundo tem isso. Nós precisamos acabar com esses 4 conselhos e fazer um conselho só. E esse conselho tem que estar no Supremo Tribunal Federal. Quem tem que mandar nesse conselho são os ministros do Supremo, porque eles são as autoridades de última instância, eles devem ter mais experiência, devem conhecer o sistema e devem ter essa autoridade de última instância. Eu não posso eleger aqui um juiz sindicalista, um juiz de primeiro grau, que vai julgar
alguma coisa que ele nem viu na vida, ele nem teve tempo ainda de viver. Não é porque ele é bom ou porque ele é mau, é porque ele ainda não teve tempo de viver. Ele tem 5, 6 anos de magistratura e vira conselheiro de um desses conselhos. Isso acontece no Brasil hoje, é um absurdo. Evidentemente, essa pessoa não está qualificada pelo tempo para exercer uma função tão grave como essa. Isso tem que ser no Supremo Tribunal Federal. O Supremo é que tem que ter essa autoridade de revisão dos julgamentos dos juízes, porque os juízes são julgados pelos próprios tribunais e se tiver um erro, esse conselho no Supremo é que tem que ter o poder de revisão. Então, essa parte de julgamento, estou te fazendo um comentário, porque como estudante dessa matéria e como alguém que antecipou, de certa forma, toda essa crise. Eu falei que isso ia acontecer, escrevi na imprensa que isso ia acontecer. Então, a gente tem que pensar em tirar o país da crise numa solução pacífica, conciliatória. Uma solução pacífica e que fará o bem a todos. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar contente se fizer isso. É acabar com a caminhada democrática. Pegar os poderes que nós delegamos ao sistema de justiça e retornarmos ao cidadão. Tenho certeza que o país se pacifica logo depois. E o cidadão vai decidir certo ou errado, entre aspas, não importa. Ele vai jogar isso no processo da democracia, inclusive porque o processo da sentença judicial, ele engessa o problema. Você, quando dá uma sentença, aquilo transita em julgado, você tem que executar aquilo. Veja o problema, você começa a ter políticas públicas engessadas. Porque eu te dou uma sentença sobre um determinado tema, aquilo transitou em julgado, você precisa cumprir aquilo. Aqui na Casa da Democracia, que é a Assembleia Legislativa, você aprova um projeto de lei, se daqui a 3 meses os deputados acharem que aquela lei não foi bem feita, ela não fica engessada, aquilo não fica perpétuo. Os deputados se reúnem de novo, que isso acontece aqui muito, falam, olha, precisamos rever essa lei. Eles fazem ou um acréscimo, ou mudam lá uns artigos, e eles logo repõem aquilo que parece mais adequado ao momento. A sentença judicial é um problema, porque ela engessa a política pública. Você entende? Quer dizer, você dá uma sentença, por exemplo, contra um prefeito aqui da capital, uma determinada política pública, daqui a pouco o prefeito sai e elege alguém que é opositor a ideias daquele prefeito e é opositor daquela sentença que transitou em julgado. Então, o prefeito eleito aqui com milhões de votos, chega lá e tem uma sentença contrária àquilo que o povo acabou de elegê-lo. Quer dizer, isso não faz sentido. É por isso que nós estamos tendo uma das razões da nossa crise, exatamente essa. Porque as sentenças judiciais, elas congelam os interesses do momento, de certa forma. O juiz, quando decide, ele está buscando a verdade e ele toma uma decisão com esse sentido. E a política não é isso. A política eleitoral partidária, ela se apropria da dinâmica. Por isso que essas sociedades evoluíram tanto. Os partidos que parecem muito antagônicos, na verdade, eles começam a se apropriar das ideias. A Margaret Thatcher saiu do governo na Inglaterra e fez uma grande revolução lá no Reino Unido. O que o Partido Trabalhista fez? A oposição que falou contra ela todos os anos ganhou a eleição. Se apropriou das ideias, de boa parte das ideias da Margaret Thatcher. Por quê? Porque viu que aquilo era, para o momento, era adequado, que eles iam divergir em outros assuntos agora, mas não naqueles. Naqueles assuntos, a Margaret Thatcher mostrou que, em 2 ou 3 pontos ali, ela tinha razão. Então, a oposição, quando entrou, fez o quê? De certa forma, se pacificou naquele tema e vai divergir em outros temas. A briga, a discussão contraditória é permanente, por isso que a democracia é produtiva, porque ela não congela as coisas. Essa conversa que eu tenho com você, daqui a uma semana já é outra. E com isso a gente vai circulando as ideias. A democracia não tem nenhum poder acima dos outros. Nenhum poder está acima dos outros, nem o legislativo, nem o executivo e muito menos o judiciário. É o que a gente chama o poder circular. O legislador faz a lei, o tribunal pode declarar a lei inconstitucional, aí o povo elege outro governante que faz a mesma lei, o juiz não pode mexer, o executivo tem que cumprir. Quer dizer, isso é o que a gente chama da circularidade do poder, que é um poder horizontal, que antes você tinha o poder dos melhores, que era um poder vertical, ele decretava aqui em cima, de cima para baixo.
você não podia mudar aquilo. Demorava 200 anos, por isso que caiu. Esses poderes foram se engessando, a sociedade foi mudando e o liberalismo tomou conta por isso, porque ele vai renovando essas discussões, vai evoluindo, ou evoluindo também. É importante que se aceite isso também. Tem coisas que são feitas e que pioram a vida socialmente. Aí as pessoas começam a criticar e falam, olha, vamos voltar ao que era antes. Essa eleição a gente votou assim, não funcionou. Vamos votar de outra forma. Próxima pergunta, Nani Cox. Secretário, o senhor me corrija aqui se eu estiver errada, mas essa crise que o senhor está trazendo para a gente, ela seria resolvida aí em duas frentes, né? Uma forma que reformaria aí o sistema, mas também uma outra questão de devolver a cidadania para a população. Então, eu queria saber, dentro da Secretaria, o que vocês estão fazendo para resolver essa questão de devolver a cidadania para a população? Olha, a Secretaria tem um espectro que é mais modesto, porque uma reforma como essa vai depender de uma mudança na Constituição. Não é uma grande mudança. Você mudando alguns artigos, poucos na Constituição, já o país se pacifica rapidamente. Mas a Secretaria tem uma outra função que não é essa. A nossa função no governo é fortalecer essas estruturas, inclusive as da Justiça. Nós fizemos aqui, apoiamos a lei do Tribunal de Justiça, que fez a lei do aumento de custas. Porque o Brasil tem muito o que a gente chama de subsídio social perverso. Você olha uma coisa e fala, nossa, que coisa boa que nós estamos fazendo aqui, dando um subsídio para determinado setor. Quando você vai olhar, quem está pagando é o pobre. Aquele subsídio dá uma volta e, na verdade, quem está pagando aquilo é a pessoa que nem sabe o que nós estamos falando aqui. O Brasil tem muito isso, chamado subsídio social perverso. Então, aqui nas custas de São Paulo, a gente tinha um típico subsídio social perverso. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, que tem um PIB, que é o 21º PIB do mundo, sozinho, seria a 21ª nação do mundo em termos de PIB, se fosse uma nação, tinha entre os estados a penúltima, o penúltimo montante de cobrança de custas. O que acontecia? Elas eram baratas? Não eram. Quando você entrava com uma ação simples para o teu apartamento pequeno ou para a tua locação, você pagava custas que você achava que eram baixas aqui. Na verdade, elas não eram tão baixas, não. Elas deviam ser mais baixas. É que com uma pequena parte do que você acha que está pagando pouco, você estava pagando para as grandes empresas pagarem pouco, elas sim, pagarem poucas custas aqui. Então, a gente deu um aumento. Eu já recebi aí entidades da advocacia que querem consertar algumas coisas que ficaram um pouco desproporcionais, que a gente pode consertar agora, como a gente acabou de falar. Mas o fato é que a gente inverteu essa equação. Quer dizer, aqui o Tribunal de Justiça propôs uma lei que a gente aumentou o encargo para as demandas que têm um significado econômico mais relevante, que é como acontece em qualquer lugar do mundo. Então, a gente cortou esse subsídio social perverso, em que você achava que estava pagando pouco com a tua pequena causa, mas você estava pagando uma parte da ação da grande empresa. Eu fui advogado, depois que eu me aposentei aqui no Tribunal Federal, de grandes empresas aqui. Você manda para o exterior relatório de várias coisas que você vai fazendo no processo. O único relatório que não tinha crítica, que voltava sem crítica, era o relatório do pagamento de custas. Tudo mais as empresas estranham no Brasil, que não se cumpre os precedentes, não se cumpre a lei, não se respeita contrato. Quem põe dinheiro aqui no Brasil estranha tudo isso. É por isso que a gente perde muito capital aqui. O Brasil perde muito dinheiro com isso. É uma pena. Agora, se há um relatório que nunca voltava, é quando você pagava as custas aqui. Você dizia lá que tinha pago tantos X reais equivalentes a tantos dólares e nunca voltou uma reclamação. Por quê? Porque eram muito baixas. Lá é tudo muito mais caro para as grandes empresas. O que as empresas reclamam, e reclamam muito aqui no Brasil, o investimento externo, é da insegurança jurídica, é da falta de respeito aos precedentes, é da falta de respeito ao contrato, é da falta de respeito à lei, é da falta de respeito ao combinado, da excessiva regulação, da regulação que vai contra o investidor. E por isso que ele pega o dinheiro e põe em outros lugares, não põe no Brasil, como poderia pôr em quantias mais significativas. Mas eu nunca recebi um relatório
de uma multinacional, de um banco, de uma grande empresa, que tenha reclamado, olha, as custas estão caras no Brasil. Nunca. Foi o único tema que eu nunca recebi, diga-se de passagem. Secretário, a gente vai fazer uma rápida pausa no programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista dessa semana, com o prazer de receber o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço o convite. Nós agradecemos também a presença dos jornalistas aqui da Rede Alesp que estão conosco, o Nani Cox e Fernando Bispo, ambos aqui apresentadores, Nani Cox do podcast da Alesp e Fernando Bispo de diversos outros programas aqui da casa também. Secretário, nesse bloco, aproveitando que o senhor falou muito sobre cidadania, no primeiro tem um projeto, né, implementado pela Secretaria, voltado então para a construção de moradias indígenas. Nos bastidores o senhor me falava que é o maior projeto aí da história do Estado de São Paulo. Esse projeto não é bem da minha secretaria. Quando começou o governo, lá na parte de cidadania da Secretaria, eu vi que havia uma coordenadoria para fazer as políticas públicas das comunidades indígenas e negras. Só que isso estava junto. Obviamente não funcionava. Uma jornalista amiga de vocês usou uma boa alegoria. Ele falou, bom, como os dois trabalhavam com bola, puseram o handebol e o vôlei juntos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, achei uma boa imagem. O que eu falei com o Tarcísio? Falei, governador, vamos criar uma coordenadoria só para as comunidades indígenas e vamos deixar a outra só para as comunidades negras. Isso vai dar uma dinâmica completamente diferente. E convidamos, o Tarcísio conhece muito essa questão indígena. O Tarcísio trabalhou 6 anos na Amazônia, 6 anos, não foram 6 meses nem 6 dias. Ele passou 6 anos da vida dele convivendo com isso, no chão. Não é? Então, ele conhece muito, tem sensibilidade e prontamente me viabilizou os meios para se criar. Nós convidamos um cacique. A USP aqui tem um programa bacana que ela forma em pedagogia, que a gente chama de dupla titulação, que é na nossa cultura e na cultura indígena, forma professores que dão aula nas escolas indígenas. Esse cacique tem essa formação, é uma pessoa muito bacana, um cristiano, e a coisa está funcionando muito bem. Então, a ideia é que os nossos coordenadores trabalhem com as secretarias de Estado, com a iniciativa privada, com as instituições semipúblicas, que eles sejam coordenadores desse trabalho que às vezes é pulverizado. Então, o FEDER, que é o nosso secretário de Educação, está fazendo o maior programa de construção de escolas nas comunidades indígenas da história de São Paulo. Então, o que a gente faz? A gente põe o nosso coordenador, trabalha com a equipe do FEDER, não é? Ajuda a fiscalizar, a levar as demandas, como é que isso vai ser feito, etc. A Natália, que é a nossa colega da Secretaria de Logística e Meio Ambiente, criou o programa dos Guardiões da Floresta. Ela treina as comunidades indígenas a usar os drones na Mata Atlântica e com isso a gente fiscaliza e põe as comunidades indígenas em contato direto com a Polícia Ambiental. Porque o problema lá era o seguinte, por exemplo, você tinha uma casa ou tinha uma propriedade, você via algum dano, aí você tinha que ir na delegacia fazer um BO, aquilo tinha milhares de BOs, depois de não sei quanto tempo aquilo ia para o promotor, aquilo ficava andando na promotoria, depois de 10 anos o promotor entrava com uma ação, já tinham destruído aquele pedaço da floresta, já tinham tirado areia, já tinham causado dano. Hoje, com os drones, os nossos indígenas entram em contato direto com a Polícia Ambiental e nós temos uma prontidão na ação de fiscalização, a gente corta na hora. Então, isto também é um programa de renda, porque as comunidades recebem para isso. Essa é uma questão importante, porque se você não der renda para as comunidades que já estão convivendo conosco, ela tem o mesmo problema que nós temos. Todos nós aqui temos que ter renda. Esse problema nessas comunidades é fundamental. Esse programa o Estado paga, as comunidades recebem pelo serviço
e trabalham com alguma coisa que é natural para eles, que é fiscalizar a Mata Atlântica, a floresta. Então, é um programa bacana que a Natália fez e o nosso coordenador está atuando também com o pessoal da Natália. Então, esse coordenador, ele trabalha com as secretarias e também trabalha com o SEBRAE, com outros órgãos, com a própria iniciativa privada. Nós estamos fazendo coisas com várias secretarias. Estamos fazendo um trabalho com a Sabesp agora, da gente fazer um programa para fiscalizar a qualidade da água e como é que é feita a questão do esgoto nas comunidades. Então, são várias coisas que nós estamos fazendo nessa área. Mas também estamos mexendo no PROCON, estamos mexendo no IPEM, nas chamadas vinculadas. A Secretaria tem 4 vinculadas, aqui em São Paulo se chama assim, que é o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, que é a Fundação Casa, que é o PROCON, e o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social, que faz as perícias para, por exemplo, o DNA, para as pessoas que precisam, que não têm dinheiro para pagar, da justiça gratuita. E várias outras coisas, o IPEM faz, o IMESC faz também. Então, tem um amplo, a gente tem a Secretaria, o Ministério da Justiça em Brasília, a gente diz que o Ministério da Justiça cuida da taba e até a toga. Lá em Brasília a gente usa isso no nosso meio. A Secretaria da Justiça também é isso aqui. A gente cuida da taba até a toga, aqui, porque tem essa relação institucional com os poderes do sistema de justiça. E temos feito um trabalho interessante, eu acho que o PROCON a gente mudou, seguindo a orientação do Tarcísio. Quer dizer, a lei do consumidor fala que você tem que atender 2 propósitos. Um é o propósito da punição. Quem comete infração tem que ser punido e pronto. Tem que autuar e ser multado. O outro propósito é um propósito pedagógico, porque leis do consumidor, a gente chama de consumidor, mas é consumidor e para o fornecedor também. Porque eu não tenho consumidor bom com fornecedor ruim. Onde eu tenho consumo bom é onde o fornecedor também é bom. Então, o que acontece quando você cria uma lei dessa, os grandes grupos econômicos, os grandes bancos, as montadoras, os grandes supermercados, eles têm centenas de advogados, consultores tributários, assessoria de imprensa, eles têm uma grande infraestrutura para entender aquela lei e aplicá-la. O pequeno, médio e micro não tem ninguém. Ele está lá tentando fechar a conta do mês. Por isso que essas leis aqui no Brasil e no mundo inteiro, elas fortalecem essa questão da pedagogia. Então, em 2022, no governo passado, não foi feita nenhuma operação pedagógica com os empresários. Nós fizemos quase 800 operações com os empresários. Você vai falar, bom, então vocês diminuíram o outro braço, que é a fiscalização. Não, aumentamos entre 30% e 40%, multamos mais do que o ano anterior. Então, a gente está dando essa dinâmica diferente para o PROCON, que é uma orientação do Tarcísio, para que o PROCON cumpra essas 2 finalidades. Continue multando e multe até mais. Quem quer cometer infração tem que ser multado. E atenda os empresários. Para isso, a gente fez a Câmara Técnica aqui, com o primeiro setor, com os supermercados, porque é um setor que todos nós, aí, os consumidores todos, se relacionam muito. Então, a gente escolheu um setor simbólico e assinamos aqui com a APAS, que é a Associação dos Supermercados, vamos fazer a primeira Câmara. Ali nós vamos dizer o que o supermercado tem que fazer para o consumidor e eles vão dizer quais são as demandas deles. Porque, veja, o processo econômico ele é muito dinâmico. Às vezes, o que parece bom para você como consumidor, amanhã deixa de ser. E, às vezes, ele não quer cumprir uma lei que a gente acha que ele tem que cumprir, sim. Que está resistindo, nós vamos lá e falar, se você não falar para o teu setor, não cumprir esse aspecto, nós vamos multar vocês. Então, isso tem uma dinâmica interessante. Nós vamos agora criar mais 1 ou 2 câmaras em setores estratégicos para o consumidor, para que a gente tenha uma melhor função pedagógica em relação à aplicação da lei. Antes de passar para o Bispo, gostaria de perguntar, o senhor pode revelar para a gente quais são essas outras 2 câmeras? Quais são esses outros setores? Não, nós estamos negociando ainda, porque a gente tem que pegar setores que tenham grande relação com o consumidor, de massa. O supermercado, todo mundo tem. Nós estamos vendo que tipo de interesse para a gente atender, porque a gente não pode ter muitas câmaras também, porque senão dispersa. Você tem que ter 2, 3 no máximo
pegando consumo de massa, como é o caso do supermercado, montar ali 2 ou 3 e atuar com elas. E o PROCON continua atuando no resto, né? Mas nós estamos conversando com vários setores, vendo qual a melhor forma, porque o processo econômico é muito complexo. A gente mora aqui numa das economias mais complexas do mundo. Então, as relações econômicas aqui, fornecedor-consumidor, não são coisas simples. Então, para você montar uma estrutura dessa, tem que pensar, tem que ouvir gente, conversar bastante, ver aquilo que dá jogo e que não dá jogo. Não adianta botar setores que não têm uma relação muito intensa, porque isso não vai produzir resultado nenhum. Então, nós estamos pesquisando e vendo ainda, tateando para ver em que caminho que a gente vai. Mas nós vamos fazer pelo menos mais 1 ou 2, com setores de consumo de massa. Essa é a ideia. Perfeito. Fernando Bispo. Secretário, diante de toda essa complexidade desse sistema enorme, num estado que é maior do que muitos países, o quanto dessas novas tecnologias, inteligência artificial, internet, informações mais rápidas, tem facilitado o trabalho do PROCON para esclarecer dúvidas não só dos consumidores, mas também, como o senhor citou, dos micro e pequenos empresários? Isso é uma corrida sempre na fiscalização, que a gente usa uma figura do gato e rato, né? Isso não acaba nunca, isso vai... por exemplo, a gente tem uma dificuldade imensa de fiscalizar esse comércio eletrônico, porque o sujeito cria uma plataforma do outro lado do mundo, começa a vender coisa aqui. Como é que você vai punir o sujeito? Você não sabe nem onde ele está, porque ele não está lá. Ele tem uma plataforma lá. Então, não é uma coisa simples, e a gente tem ouvido especialistas e tal para ver como é que isso é possível, como é que os outros países têm feito, mas não é uma coisa simples, é um novo mundo. A gente vai dar um jeito, o homem sempre descobre um jeito de fazer as coisas, né? A coisa vai evoluindo. Mas, por enquanto, tem uma dificuldade, por exemplo, para fiscalizar o comércio eletrônico. Porque você, como eu te disse, a gente não sai daqui, vai ali na esquina e pega o sujeito que está fazendo o que não deve. A gente pega um sujeito que tem uma plataforma que ele opera, ou ele não, alguém em nome dele opera, da empresa dele, sei lá, num outro país, a 10 mil quilômetros de distância daqui. E como é que nós vamos atuar isso? Nós não temos nem competência, a gente não pode aplicar a lei em outro país. Então, esse é um problema. Em contrapartida, isso também nos tem dado mais meios para fiscalizar. Postos de combustíveis, o IPEM, o PROCON faz operações em cima dos postos, vendo o preço, etc., desvio, etc. Mas o IPEM é muito mais efetivo. Por quê? Porque ele tem tecnologia, ele tem como ir até as bombas de gasolina e fiscalizar essas bombas. Então, ano passado ele fiscalizou milhares mesmo de bombas de gasolina. E com isso você vai pegando os setores, quem é quem, são empresas, aí sim você tem uma base física ali. E aí a tecnologia joga a favor do consumidor. Em outras, a gente tem a dificuldade, que é sempre assim, né? Essa confusão, o mundo vai evoluindo, ora a tecnologia funciona a favor, a fraude bancária, por exemplo. O consumidor brasileiro paga muito por fraude bancária, porque o nosso sistema bancário é muito avançado em termos de tecnologia. Como a gente teve muita inflação no Brasil, os bancos precisaram desenvolver a parte de relacionamento com o cliente, porque o tempo era muito importante, na inflação, um dia era muita coisa. Então, os bancos tinham uma dinâmica muito forte, eles entraram muito bem nessa área do celular, dos meios eletrônicos aí. Em contrapartida, nós estamos sofrendo um número gigantesco de fraudes pelas quais nós pagamos aqui, não é? Todos nós pagamos isso. O banco, ele passa boa parte do dano que ele, banco, sofre, ele passa para o consumidor. Isso é uma coisa que precisa tomar cuidado. Na relação de consumo, a padaria da esquina não é igual ao grande banco, não é? Se você dá uma multa alta na padaria que você compra pão, o dono da padaria, ele tem uma margem pequena no pão. Ele gasta com a farinha, gasta com o empregado, gasta com a luz, e ele tem uma margem lá, que é o lucro dele. Se eu dou uma multa altíssima, ele não tem como transferir muito para o teu pãozinho, para o preço do pãozinho, aquele valor da multa.
ele acaba absorvendo e, dependendo do grau de absorção, inviabiliza até o negócio dele, dependendo do negócio. As grandes empresas, dependendo do que elas fazem, elas têm o que a teoria econômica chama de dispersão de risco. Então, por exemplo, se a gente dá uma multa gigantesca num banco aqui, ele aumenta 0,01 na tarifa de cada um de nós, a gente nem percebe. Ele paga aquilo com a maior facilidade. Paga como? Com o nosso dinheiro. Então, precisa tomar cuidado quando você vê essa gritaria, essa soco na mesa, né? Essa encenação de, às vezes, enganar o consumidor. Não, estamos fazendo, deixa que eu pegue, que eu prendo, que eu arrebento. Precisa tomar cuidado, porque às vezes está enganando o consumidor. Não é? Você está fazendo uma encenação, uma demagogia. Isso é o que a gente chama de demagogia. Você está sendo demagógico, mas não está fazendo nada em prol do consumo. Seria mais prudente quando você tem um grande grupo econômico, que é o grande dispersor de risco. Ele, né, você multa, por exemplo, uma grande montadora, dá uma multa gigantesca lá. Ela pega e aumenta R$1 em cada carro e passa aquilo, ou R$10, passa aquilo para um monte de gente, passa para o consumidor. Então, precisa tomar cuidado, porque não adianta gritar e dar soco na mesa, fingir que está fazendo coisa e não está fazendo nada. Tem que ter competência técnica, conhecer o setor e saber aonde é que você pode apertar ou não apertar. E aí as câmaras nos dão uma espécie de expertise nisso, para fazer o melhor para o consumidor e para o fornecedor. Nani? Secretário, falando sobre o PROCON ainda, no ano passado tivemos aí mais de uma ocasião que o PROCON se envolveu bastante, como o apagão da Enel, que durou ali uma semana, e tivemos duas questões envolvendo água. Uma foi a questão de preços aí exorbitantes, de certa forma, que estavam sendo cobrados no litoral, e a questão do fornecimento de água potável em shows, porque tivemos aquele caso de uma jovem que morreu no Rio de Janeiro durante um show por exaustão térmica. O PROCON acompanhou bastante essa questão, então queria que o senhor trouxesse para a gente, então, como é que ficaram essas questões e quais foram as ações? Bom, o apagão, nós temos várias concessionárias de energia elétrica atuando no estado de São Paulo. Uma delas foi autuada, ela foi, digamos assim, acusada, entre aspas, de cometer alguma irregularidade no cumprimento do contrato de concessão. Nós demos o prazo da defesa, que isso tem que ser observado sempre. Isso é uma questão de legalidade, não é porque a gente quer ou não, tem que ouvir sempre a pessoa, ou a empresa, ou o governo. E depois nós achamos que ela não tinha razão e o PROCON deu uma multa alta para essa concessionária, a ANEEL. Então, ela foi multada num valor alto e tem um outro processo lá andando contra ela, que ela está se defendendo, vamos ver o que é que dá. A questão da água, o governo começou com isso lá no litoral, não é? Porque em determinado momento fez-se um grande escândalo que se estaria vendendo uma garrafa, 1 litro d'água a R$90. O governo estava começando. E aí começa aquela pressão, né? Não, manda lá, prende, fuzila, arrebenta. Eu sou santista, né? Eu andei no litoral e ando no litoral até hoje. Eu conheço o litoral. Quer dizer, você tem lá um grande supermercado, uma grande rede na Riviera. Depois lá para dentro do litoral é tudo mercadinho, que o sujeito mora lá, mora do lado, mora na comunidade. Eu não sei, o ser humano pode fazer maldade e perversidade, mas do que eu conheço no litoral, a minha ideia é que o povo ia ser solidário, inclusive o pessoal dos mercadinhos. E eu conversei com o Tarcísio e falei, Tarcísio, eu acho que isso não procede, eu não vi nada de concreto. Vamos apurar primeiro com calma, mesmo sob essa pressão intensa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar 2 equipes e vamos descer, porque eu estava interrompido, você descia no meio do litoral, descia pelas pontas, né, para o São José e para o Santos. Nós montamos 2 equipes grandes do PROCON e com a Polícia Civil, porque também tem crime contra o consumidor. Eu falei, vamos com a polícia lá. Se tiver alguém fazendo isso, nós vamos não só multar, como vamos prender. E mandamos essas equipes. Nós fizemos mais de 50 diligências diretas, fora informações que nós colhemos via polícias. Não teve nenhum fato documentado. Isso aí você pode me perguntar, mas será que alguém, sei lá, alguém de fora apareceu lá? Se apareceu alguém de fora, foi um caso episódico, escondido, muito bem feito. Mas isso como fenômeno no local, não houve.
ao contrário, as pessoas apoiaram, como o Tarcísio desceu e passou lá, o governador ficou lá mostrando solidariedade e competência. Não adianta ser só solidário sem competente. O Tarcísio conseguiu mostrar as duas coisas. A comunidade privada, as instituições fizeram a mesmíssima coisa. Os prefeitos fizeram a mesma coisa. Agora eu estive lá em São Sebastião com o prefeito. Ele teve uma atuação exemplar, os vereadores, todo mundo remando para o mesmo lado. Então, a gente não entrou nessa questão de oba-oba. Ah, parece que alguém falou, que disse, que não sei o quê. Não, vamos ver se disse, não é se disse, é se fez. O Estado tem meios para apurar isso. Tem polícias, tem PROCON, tem todo mundo. Não apuramos absolutamente nada. A outra questão, essa das concessionárias, ela foi multada, num dos casos, no outro está andando. E essa questão da água, isso tem muita variação no mundo. Né? Tem lugar que você chega no hotel, ele é obrigado a dar água para o hóspede, tem outro que o próprio restaurante é obrigado a dar água para você. A água é um bem escasso, hein? E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem água em abundância. Nós temos o petróleo do século que está entrando agora, que é a água. Tem países aí que não tem água para nada, nem para beber, para agricultura, para coisa nenhuma. Nós temos abundância de água. O Brasil precisa cuidar bem disso, por isso que essa questão da Sabesp aqui, na Assembleia, foi uma questão importante. A gente tem que melhorar a dinâmica do tratamento da água e do esgoto. Tem que avançar mais. A Sabesp é muito boa, mas eu acho que com esse projeto ela vai avançar mais, para mais gente e com mais qualidade. Então, vamos tratar a água direitinho, senão pode faltar como falta nos outros países. Secretário, a gente passou aí, então, por algumas entidades ligadas que estão abaixo desse guarda-chuva ou nesse leque da secretaria que o senhor comentou, como o PROCON, o IMESC e o IPEM, e temos a Fundação Casa também, que inclusive passou por uma série de recentes reformas, mudou muito esse tom e podemos dizer até se aproximando cada vez mais da cidadania para com esses jovens que ela recebe também. Eu preciso não confundir, o nosso governo retomou a prontidão das polícias. Né? O nosso governo quer prontidão nas polícias. Quem ofender bens e valores dos cidadãos e dos policiais vai ter uma pronta resposta, como vocês viram. O nosso governo não vai fingir que não está vendo. O Tarcísio tem uma orientação muito clara. Nós não somos do prende e arrebenta, a gente não acredita em nada disso. Agora, quem atacar o cidadão aqui e quem atacar o policial vai ter prontidão na resposta. Nós vamos responder com a lei, do jeito que a lei permite. Não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é depois a pessoa dentro do sistema ou socioeducativo ou penitenciário. No sistema socioeducativo a gente tem um equipamento que não é nem desse governo, um equipamento que já vem de longe, que é um dos grandes equipamentos socioeducativos do mundo. A Fundação Casa não é reconhecida só aqui no Brasil, não, e nem na América Latina. Ela tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem educação lá dentro, tem um monte de coisa. As comunidades apoiam muito, as cidades apoiam. Então, ela tem um modelo que é muito bom. Caro. Veja bem, não dá para você comparar Fundação Casa com o custo da penitenciária, porque o interno da Fundação Casa, quando ele acorda na hora, tem o café da manhã para ele, tem equipamento, tem educação, tem atividade social, tem médico, tem dentista. Lá é uma outra coisa, não é a mesma coisa da penitenciária. Então, obviamente, vai ter um custo maior e vai ter uma resposta diferente também. A Fundação chegou a ter 25 mil internos, ou quase isso, estou arredondando o número, e tinha 10 mil funcionários. Hoje ela tem em torno de 4.500. Não podemos levar só esse número em conta, porque isso é o número que você tira a fotografia hoje de internos, só que circulam por ano, entrando, saindo e com custos, algo em torno de 15 mil. Então, esse é um custo que você tem que levar em conta também. Mas o governo está muito atento, porque também não faz sentido a gente ter algo próximo de 10 mil funcionários para uma dinâmica que mudou muito. O número de internações de longo período de menores infratores caiu no Brasil inteiro e caiu no mundo inteiro.
Por quê? Porque você aumentou as políticas de atendimento. Era como programa social. Há 40 anos, o Brasil era muito fraco nos programas sociais. Hoje é um dos países que mais gasta dinheiro em programa social. Eu estava falando com o padre da Praça da Sé, ele estava reclamando. Você sabe quantas refeições eram servidas na Praça da Sé? 11. 11. Por quê? Porque a preocupação e a generosidade do setor privado. Entidades de assistência começaram a constatar aquela dificuldade, fazer um programa de alimentação. Só que uma não conversava com a outra. Então a comida era jogada no chão, aquilo começou a ficar uma imundície, uma sujeira, o desperdício, porque a 1,5 km dali tinha gente precisando de alimentação. Então a gente começou a organizar aquilo e deu uma outra dinâmica naquele espaço público. Então, o Brasil hoje melhorou muito os seus programas sociais. Hoje nós estamos até discutindo outra coisa, se nós não estamos gastando muito em programas sociais que já não estão aprisionando o cidadão. Antigamente a gente discutia que não tinha como atender em nada o cidadão. A gente mudou muito em 30 anos o Brasil. Por isso que você vem caindo esse número de internações, porque você pega o menor infrator e dá uma assistência para ele em outros setores. Você consegue pegá-lo antes dele cometer a infração. Por isso que você tem essa mudança. Entre outras, não é só isso, mas essa é uma das causas. Então você diminuiu muito o número de internações, não tem sentido você manter a mesma infraestrutura. Por isso que nós fechamos, o Dória já começou fechando, o governador anterior, e o Rodrigo, e nós fizemos agora também um outro planejamento e reduzimos em algumas cidades a Fundação Casa, que não fazia sentido você ter. Tinha unidade que chegava a ter 3, 4 internos para 20 funcionários, 30. Vamos combinar que a gente está desrespeitando o dinheiro do contribuinte. Então, nós racionalizamos onde era possível fazê-lo, mas ela continua dando o mesmo atendimento. Estamos fazendo um programa de demissão incentivada, o governo está pagando, como faz da iniciativa privada, aderiram aí algo em torno de 600, 650 servidores, e estamos fazendo outras coisas que vão nesse sentido da racionalização da gestão, sem comprometer esse grande trabalho que a Fundação Casa vem fazendo há décadas em São Paulo. A Fundação Casa mudou. A FEBEM era um centro de assassinato ou dos internos contra os guardas, ou dos guardas contra os internos, e às vezes todo mundo contra todo mundo. Era um banho de sangue aquilo lá, uma coisa pavorosa. Quando você mudou o conceito, você criou esse equipamento, obviamente ele é mais caro, não adianta, mas você quer um bom restaurante, ele vai ser mais caro que o restaurante inferior. São Paulo oferece esse serviço, que é admirado no Brasil inteiro. Agora, nós estamos em São Paulo, né? Ele tem um gigantismo, que o governo precisa estar sempre fazendo gestão, não pode deixar solto. Agora, é um trabalho bastante meritório que é executado em São Paulo, um trabalho que vale a pena vocês mostrarem aqui. É uma coisa diferente para se conhecer em São Paulo. Secretário, tem estudos, né, de privatização da Fundação Casa? Como é que está sendo tratada essa questão? Não, as pessoas falam privatização assim, você... Seria uma parceria, né, público-privada? Na verdade, você não tem como privatizar, porque, veja, quem dá a clientela da Fundação Casa não é o governador nem o secretário de Estado. A clientela da Fundação Casa, quem dá é o juiz, é outro poder. É o juiz que determina, olha, condenei essa pessoa, é como no sistema penitenciário, quem determina a clientela do sistema penitenciário não é o secretário da administração penitenciária e muito menos o governador, é o juiz que condena e a prisão é uma incumbência do executivo, só isso. Na Fundação Casa é a mesma coisa, quer dizer, nós não temos como chegar no juiz de direito e falar, olha, você não vai mais decidir o processo judicial da infração, eu vou privatizar, sai daí, juiz. Isso não existe, isso é absolutamente, não tem nenhuma consistência. O que se está pensando é se, com o setor privado, a gente pode, por exemplo, fazer a gestão melhor da estrutura física e de contratos. Nós estamos estudando isso. Não estamos falando, por enquanto, não precisa absolutamente nada. Nós queremos saber se essa é uma ideia válida e se é uma ideia que pode ser boa. Então, a gente está fazendo estudos para saber essas duas coisas. Na gestão
do Executivo aquilo que pode, eventualmente, nós nem sabemos ainda, melhorar essa gestão. Independentemente disso, o governador, nós já tomamos medidas no sentido da racionalização da gestão, como eu te falei aqui. Inclusive na gestão dos contratos também. Nós fizemos várias obras esses anos aqui nas unidades, está sempre sendo renovado. As unidades têm um bom padrão de gestão predial. O que nós precisamos agora é vender vários dos prédios que nós ocupamos. Isso sim, nós temos áreas que podem ser vendidas, porque a gente sempre guarda, a gente sempre tem equipamentos de contingência, porque amanhã se aumentar a gente tem como atender, embora isso mundialmente não esteja acontecendo e nada indica que vá acontecer, mas a gente tem uma reserva de contingência. Fora da reserva de contingência não tem porque o Estado ficar com um prédio que ninguém está ocupando lá, não tem mais função nenhuma. Bem, olha só, nos restam alguns segundos finais, secretário. Gostaria de agradecer demais a sua participação, a presença dos nossos colegas jornalistas. Mas antes da gente finalizar, por favor, uma pergunta sobre a questão da Alesp, a relação da Alesp com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós temos até um trecho do senhor, acredito que a direção vai colocar para a gente. Nós temos uma relação muito boa com a Assembleia Legislativa e temos muito entusiasmo aí com os deputados estaduais. A gente acha que os deputados estaduais ajudam o governo, entendem os problemas, são sensíveis, têm sensibilidade política, econômica, social e são parceiros. É um casamento, secretário? Eu acredito na representação popular, né? Eu acho que isso ajudou a mudar o mundo. Esse tema da representação popular, eu acho que o que a gente pode fazer é melhorar e dar mais poder ao cidadão e, portanto, aos representantes eleitos, como os deputados, o presidente da República, os governadores. E como eu faço esse discurso há muitos anos, muitos deputados me conhecem de vários partidos, eu sempre tive boa relação com eles, eu nunca fui um juiz militante, eu não acredito em juiz que tem lado. Isso para mim não é juiz, isso para mim é usurpador de poder. Juiz que é de direita ou de esquerda não é juiz, ele é um sujeito que está usurpando o poder que ele tem. Como eu nunca fui isso, sempre tratei as pessoas com respeito e seriedade, tive casos do PT, tive casos dos tucanos, tive casos de um monte de gente, sempre agi certo ou errado, mas de boa fé com todos, eu sempre tive um relacionamento muito bom, isso me facilita muito aqui na Assembleia, porque é claro que agora eu estou no governo e tem a oposição, a gente entende perfeitamente isso, mas quando a gente tem respeito, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu tenho um relacionamento muito bom aqui, muito amigo com todos, até com a oposição, eles fazem oposição, faz parte do jogo, eles têm que contestar o governo mesmo. Eles não vão ganhar o poder e ficarem aplaudindo o governo. Então, esse jogo é importante, mas é um jogo feito dentro das regras, eu acho que isso não cabe a um secretário de Estado desrespeitar a Assembleia e a recíproca também é verdadeira. Então, a gente vem tendo um relacionamento muito fácil aqui, muito tranquilo, e ouvindo as críticas, as positivas e as negativas. Esse é o jogo, a dinâmica é essa. Você, como juiz, ouve crítica o tempo todo, viu? Parece que o pessoal fica falando da Assembleia, parece que você vivia em Marte. Você é a primeira coisa que aprende como juiz, quando você é juiz novo, você dá uma sentença e você vai ler o que o advogado escreveu no recurso para o tribunal. E você fica irritado, né? Você é novo, né? Não tem experiência. Com o tempo, a parte entra lá com o recurso, você põe, encaminhe-se ao tribunal, nem lê. Se o tribunal reformar, você muda. Cumpra-se. Não há problema. Você deu aquela sentença achando que tinha feito melhor, mas o tribunal pode ter outra. Então, a gente que já vem escolado pela vida aí entende, sabe que as coisas são assim. Mas eu acho que o nível da Assembleia é bom, o nível de representação, acho que os deputados representam muito bem o que é o povo de São Paulo. Aqui tem deputado ruralista, tem deputado médico, tem deputado dos dentistas, tem, enfim, caminhoneiro, tem de tudo aqui. Porque é uma representação genuína do povo paulista. Eu respeito muito isso, eu acredito nisso, e ao contrário, eu acho que eles têm que ter mais poder do que têm. Bem, com essa fala a gente encerra então o programa de hoje, agradecendo demais a presença mais uma vez do secretário Fábio Prieto, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado e estou à disposição de vocês sempre que me chamarem.
Nós agradecemos sempre também a colaboração dos jornalistas Nani Cox e do Fernando Bispo, também jornalistas da Rede Alesp, pela colaboração e parceria no programa de hoje. E a você que nos acompanhou, claro, nossa eterna gratidão. E você já sabe, o Conexão Paulista vai ao ar toda quinta-feira às 9 horas da noite, sempre com uma entrevista exclusiva. Muito obrigada e até o próximo.